Num mundo onde a fama compra corpos novos com a mesma facilidade com que se compram bolsas de luxo, a linha tênue que separa o desejo da destruição total torna-se praticamente invisível. Desde os maiores ídolos da música pop até aos influenciadores digitais anônimos, a cirurgia plástica promete uma perfeição imediata e sedutora, mas esconde uma realidade sombria de cicatrizes profundas, vícios incontroláveis e vidas completamente despedaçadas. Quando o reflexo no espelho já não é suficiente para satisfazer o ego, o bisturi entra em cena e decide qual é o verdadeiro preço a pagar pela beleza. Vamos falar sobre a trágica história de Hang Mi-okú. Aos 28 anos, Hang Mi-okú ainda brilhava intensamente como modelo e cantora, mas em silêncio ela já tinha começado a percorrer um caminho perigoso e sombrio que ninguém conseguiu impedir. O seu desejo incontrolável por uma pele perfeita transformou-se numa obsessão doentia que a levou até ao Japão, onde se submeteu a procedimento atrás de procedimento, com cada um a prometer aquele pequeno ajuste que, no entanto, nunca parecia ser suficiente. Quando os médicos finalmente se recusaram a continuar avisando-a severamente que o seu rosto não aguentaria mais nenhuma intervenção, Hang não viu aquilo como um limite sensato, mas sim como um desafio a ser superado a qualquer custo. De regresso à Coreia, e já irreconhecível até para os seus próprios pais, ela procurou desesperadamente por qualquer pessoa que aceitasse continuar a moldar e a deformar o seu rosto. Ela acabou por encontrar um cirurgião disposto a fornecer-lhe silicone e, o que é ainda pior, entregou-lhe as seringas para que ela mesma pudesse fazer a aplicação em casa. Quando o material finalmente se esgotou num ato extremo e impensável de autodestruição, ela decidiu injetar óleo de cozinha diretamente no seu rosto, totalmente convencida de que a perfeição absoluta estava apenas a uma injeção de distância. O resultado foi absolutamente devastador, causando uma inflamação severa, cicatrizes permanentes e uma desfiguração completa. A compaixão do público ajudou a financiar várias cirurgias reparadoras, mas os médicos só conseguiram reverter uma pequena parte dos danos. Hoje, aos 60 anos, Hang trabalha numa loja de segunda mão e vive com assistência estatal, aferrando-se desesperadamente ao sonho impossível de um dia recuperar o seu rosto original. A sua história permanece como um lembrete brutal e doloroso de como o desejo incessante pela beleza pode transformar-se numa queda livre sem fundo. A transformação chocante de Hang Mi-okú surpreende-te tanto a ti como a nós. Deixa o teu comentário sobre este caso. E agora vamos falar de Mickey Rourke. Mickey Rourke foi em tempos o rosto perfeito do rebelde de Hollywood, com um olhar intenso e uma mandíbula esculpida que conquistava todos. Ele tinha uma presença magnética inegável. Mas, por trás dessa imagem, existia um homem, dividido entre duas paixões que não podiam conviver sem se destruírem mutuamente: o cinema e o boxe. Nos anos 90, ele tomou a decisão de voltar aos ringues, regressando ao lugar onde tinha brilhado quando era adolescente, convencido de que ainda tinha algo a provar ao mundo. E ele provou, mas pagou um preço cruel por isso. As lutas transformaram-se num desfile brutal de golpes que não perdoaram absolutamente nada. 2 narinas partidas, um osso da face esmagado, a língua cortada e até perdas de memória. O rosto que o público tanto adorava ficou marcado como se fosse um verdadeiro mapa de guerra. Foi assim que começou a sua longa peregrinação pela cirurgia reconstrutiva, não para apagar as marcas do tempo, mas numa tentativa desesperada de se voltar a reconhecer ao espelho. No entanto, a verdadeira tragédia abateu-se sobre ele quando depositou a sua confiança no cirurgião errado. Cada operação que deveria reparar os danos acabava por criar um novo problema numa sucessão de erros. Com o nariz reconstruído 5 vezes, implantes, correções e retoques que lentamente o afastavam cada vez mais do homem que ele tinha sido outrora.
O que começou como uma simples necessidade médica transformou-se numa cadeia interminável e viciosa de intervenções cirúrgicas, até que Mickey reapareceu praticamente irreconhecível, preso entre o seu passado de lutador e o desejo profundo de se voltar a sentir completo. Rourke nunca escondeu a verdade e admitiu: escolhi o médico errado. É uma frase simples, mas carregada de uma melancolia profunda que revela muito mais do que aquilo que o seu rosto mostra hoje em dia. A sua história serve como um lembrete poderoso de que até os guerreiros mais duros podem carregar cicatrizes que nenhum bisturi consegue reparar. Vamos falar de Anastasia Pokrzywka. Ela não procurava parecer-se com mais ninguém. Ela queria reinventar-se do zero, como se o seu rosto fosse uma tela em branco sem limites. Aos 26 anos, iniciou o que chamou de melhorias, mas o mundo descreveria isso de uma forma muito diferente. Foi uma transformação radical, decidida não em clínicas luxuosas, mas sim na solidão do seu próprio quarto de banho. Guiada apenas por tutoriais na internet e com uma confiança temerária, a Anastasia começou a injetar preenchimentos faciais por conta própria. Entre seringas-luvas esterilizadas e uma determinação feroz, ela moldou maçãs do rosto que desafiavam qualquer proporção humana conhecida. O seu rosto começou a mudar a cada sessão, transformando-se numa versão extrema da beleza artificial que ela tanto admirava. E as críticas não a travaram. Pelo contrário, deram-lhe ainda mais força. Com orgulho, declarou que queria ter as maiores maçãs do rosto do mundo, um título que ostentava como se fosse uma coroa. Enquanto os médicos imploravam para que ela parasse, a Anastasia via em cada aviso apenas mais um obstáculo para superar. A sua história, que é metade audácia e metade perigo, revela um universo onde o bisturi não é o protagonista principal. O verdadeiro protagonista é o desejo irreverente de quebrar todas as regras impostas ao corpo humano. A Anastasia não mudou apenas a sua cara. Ela mudou a percepção de até onde alguém pode ir quando decide tornar-se o seu próprio cirurgião. Raji Narain Singh. Raji Narain Singh sempre sonhou em ver no espelho a mulher que existia dentro dela. Como atriz ativista e figura pública, ela buscava desesperadamente suavizar seus traços e feminilizar sua aparência de uma vez por todas. Mas, no ano de 2005, sem condições financeiras para pagar procedimentos profissionais seguros, ela recorreu a uma pessoa muito conhecida na comunidade trans, uma figura carismática acessível, mas que atuava completamente sem licença médica ou qualquer ética profissional. O que Raji acreditava ser silicone de grau clínico acabou se revelando uma mistura brutal e mortal de cimento óleo mineral, selante de pneus e cola industrial. Durante meses a fio, ela não conseguia entender por que sua pele endurecia como pedra, por que surgiam caroços horríveis, dores insuportáveis e inflamação, até que finalmente descobriu a terrível verdade. O corpo dela estava travando uma batalha desesperada contra substâncias tóxicas letais que jamais deveriam tocar um ser humano. A vergonha profunda a levou a se isolar completamente do mundo. Ela mal saía de casa aterrorizada pelos olhares de julgamento e pelo deterioro visível de seu rosto. Mas Raji, com sua força interior, não se rendeu. Anos depois, ela reuniu toda a coragem que tinha para aparecer na televisão nacional, buscando ajuda real e especializada. Cirurgiões profissionais competentes conseguiram retirar parte do material perigoso, devolvendo a ela um pouco de normalidade e dignidade. Embora não tenham conseguido apagar todas as sequelas físicas hoje, a história de Raji funciona como um aviso poderoso e necessário. A busca pela beleza jamais deve ser colocada em mãos erradas ou irresponsáveis. Sua resiliência incrível, muito mais do que sua tragédia, é o que a define hoje. Ela converteu sua dor profunda em uma mensagem clara para o mundo inteiro. Nenhum sonho estético vale o risco de perder a própria vida. Simon Cowell. Durante anos, Simon Cowell foi o rosto implacável e carismático da televisão mundial.
O jurado durão a voz que coroava estrelas e destruía sonhos com apenas uma frase cortante. Mas por trás das luzes brilhantes do palco, começou uma batalha silenciosa e obsessiva contra o tempo, o que começou apenas como pequenos retoques discretos para se manter fresco diante das câmeras, acabou se transformando em uma viagem descontrolada rumo à transformação total. Botox, preenchimentos faciais, procedimentos experimentais arriscados. Simon provou de tudo. Cada sessão oferecia a promessa sedutora de um rosto mais jovem, mais firme e absolutamente perfeito. Até que chegou um dia em que o espelho devolveu uma imagem que nem ele, nem seu próprio filho conseguiram reconhecer. Parecia um personagem de filme de terror, admitiria ele depois, com uma honestidade surpreendente e dolorosa. Esse foi o ponto de ruptura definitivo. Comovido pelo medo genuíno de seu filho e pela reação chocada do público, Simon começou a desfazer o dano, retirou os preenchimentos, abandonou as intervenções agressivas e optou por um enfoque muito mais humano. Tratamentos suaves, dieta equilibrada, hidratação e descanso. Exatamente as coisas simples que nunca entravam no roteiro perfeito e artificial de Hollywood. A história de Simon não é apenas a de um homem famoso que foi longe demais, é a saga de alguém que se atreveu a se olhar de frente, reconhecer seus erros graves e dar marcha à ré antes de se perder por completo. O rosto dele mudou sim, com certeza, mas a sua sinceridade o tornou mais real e acessível do que nunca. Neven Ciganovich. Neven Ciganovich sempre foi conhecido por seu estilo extravagante, sua presença marcante em reality shows croatas e sua fascinação aberta pela cirurgia plástica. Para ele, cada pequeno retoque era um passo a mais em direção à perfeição inatingível que ele imaginava. Mas sua história mudou abruptamente quando ele viajou para o Irã em busca de uma terceira cirurgia no nariz mais barata e, em teoria, simples. O que ele jamais suspeitou é que aquele procedimento o levaria à beira de uma das complicações mais insólitas, bizarras e dolorosas já vistas no mundo do bisturi. Durante a intervenção, Neven sofreu uma reação alérgica severa ao anestésico e o que se seguiu parecia ter saído diretamente de uma tragédia moderna. Ele desenvolveu priapismo, uma ereção persistente, indesejada e perigosa que simplesmente não cedia com o passar do tempo, um estado físico extremo que, segundo os especialistas médicos, pode causar danos irreversíveis se não for tratado com urgência máxima. Aquilo não só o obrigou a regressar de emergência para Belgrado, mas também transformou uma cirurgia estética rotineira em uma experiência humilhante e aterrorizante. Mesmo assim, surpreendentemente, Neven não renunciou à sua obsessão implacável pela perfeição. Com uma mistura curiosa de orgulho e teimosia, ele confessou que, apesar do susto enorme ainda, desejava se submeter a apenas mais um procedimento convencido de que está a um único passo da aparência ideal e do reconhecimento global que tanto persegue. A história de Neven é um lembrete intenso e perturbador de até onde a vaidade pode levar alguém quando se converte na única bússola da vida. Ele buscava apenas um nariz perfeito, mas acabou enfrentando uma complicação médica bizarra que poderia ter mudado sua vida para sempre. E ainda assim ele segue olhando para frente como se o próximo retoque pudesse apagar magicamente todo esse risco acumulado. Cardi B. Cardi B sempre foi transparente e direta, e quase impossível de ser ignorada pelo público. Sua ascensão na música foi meteórica, mas sua relação complexa com a cirurgia estética é um capítulo à parte. Tudo começou muito antes da fama bater a porta na época em que ela ainda ganhava a vida dançando em boates noturnas. Paz cercada por luzes vermelhas e mergulhada numa competição brutal, ela sentiu uma pressão esmagadora para melhorar o corpo, custasse o que custasse. Pagando apenas $800 no porão de uma tal de Cardi, que ninguém conhecia ela, recebeu injeções de biopolímeros nos glúteos, crente de que essa mudança seria a chave para abrir mais portas. O que ninguém teve a coragem de avisar para ela foi que aquela substância perigosa
Poderia migrar pelo corpo todo, causando infecções terríveis, deformidades graves e até mesmo a morte. E a realidade era assustadora, pois a mulher que fez o procedimento nela já estava ligada a um caso fatal anterior. Anos mais tarde, já consagrada como superestrela mundial, a Cardi decidiu encarar o passado de frente e passou por uma cirurgia complexa para remover 95% desse material perigoso. Ela descreveu a experiência como um processo horrível e doloroso, transformando isso num aviso que repete com veemência para os fãs. Nunca coloquem isso. Jamais. A Cardi admite sem vergonha nenhuma que também operou o nariz simplesmente porque era algo que não agradava nela mesma. Mas a diferença agora é muito clara, ela não é contra a cirurgia plástica, mas sim contra correr riscos irresponsáveis com a própria vida. A história dela vai muito além da estética. Fala sobre depressão, insegurança e a valentia necessária para reconhecer um erro antes que seja tarde demais. Katie Price. A Katie Price nem sempre foi esse ícone das plásticas que todo mundo conhece hoje em dia. No início da carreira, ela brilhava com uma beleza natural. Mas, ao chegar aos 30 anos, decidiu assumir o controle total e absoluto da própria imagem. Em 1999, ela realizou sua primeira grande mudança radical, um aumento de seios que transformou sua silhueta e marcou o começo de um relacionamento longo e intenso com o bisturi. Desde então, cada nova etapa da vida dela veio acompanhada de um retoque diferente. Nariz afinado, lábios preenchidos, rosto esticado, tratamentos de pele e, acima de tudo, uma série interminável de cirurgias nos seios que a tornaram uma das celebridades mais operadas de todo o Reino Unido. A obsessão foi tanta que chamou a atenção de especialistas. Alguns médicos chegaram a expressar publicamente a preocupação, alertando que os implantes da Katie, extraordinariamente pesados, poderiam prejudicar a saúde dela. Mas para ela, a cirurgia plástica nunca foi vista como um perigo, e sim como uma forma legítima de expressão pessoal. A Katie nunca escondeu as intervenções. Pelo contrário, falava delas com uma sinceridade desarmante, defendendo com unhas e dentes seu direito de modificar o próprio corpo quantas vezes tivesse vontade. As aparições públicas dela mudavam ano após ano, às vezes de forma tão drástica que ficava até difícil reconhecê-la nas fotos. Ainda assim, cada transformação parecia reafirmar algo dentro dela, uma liberdade radical de decidir como queria ser vista, mesmo que esse caminho estivesse cheio de riscos e críticas pesadas. A história da Katie Price não é só sobre vaidade, é sobre uma mulher que fez do próprio corpo um projeto em construção permanente, uma reinvenção contínua que desafiou os limites do julgamento público e da própria natureza. Donatella Versace. A Donatella Versace sempre foi muito mais que uma estilista. Ela foi e é um verdadeiro símbolo. A imagem dela inseparável do império, que herdou após a morte do Gianni, precisava ser tão impecável quanto seus desfiles na passarela. E nessa batalha silenciosa e cruel contra o tempo, o rosto dela começou a se transformar até virar um enigma que o mundo não conseguia parar de observar. Embora ela jamais tenha revelado a lista exata de procedimentos, as mudanças no visual são inegáveis. Um nariz mais afilado, pálpebras levantadas, bochechas cheias, lábios marcados e uma pele tão lisa que parecia desafiar a biologia humana. Em 2014, quando apareceu com um brilho quase plástico, especialistas apontaram o óbvio Botox em doses altíssimas, suficiente para apagar linhas, mas também para endurecer a expressão. Aos 60 e tantos anos, a Donatella exibe um rosto quase imóvel, uma máscara construída cuidadosamente para dominar o cenário da moda. Porém, por trás dessa imagem perfeita, pulsa uma verdade mais humana, o medo feroz de desaparecer e de perder o controle do legado que a transformou em lenda. A história dela serve como um lembrete fascinante de como no universo do luxo e da perfeição inatingível, até mesmo o rosto mais poderoso pode acabar se tornando sua obra mais frágil. Michael Jackson.
O Michael Jackson começou a carreira com aquele rosto doce de menino prodígio. Mas, conforme a fama crescia, a insegurança dele também aumentava. O que começou como uma simples rinoplastia para afinar o nariz acabou abrindo a porta para uma cadeia interminável de intervenções cirúrgicas. Cada operação prometia corrigir a anterior. E a cada mudança ele buscava um reflexo mais perfeito, mais controlado e cada vez mais distante de quem ele era na realidade. Com o passar dos anos, o rosto dele se tornou um mistério absoluto. Implantes nas bochechas, múltiplas cirurgias nasais, retoques nas pálpebras e a famosa fenda no queixo. Os médicos que trabalharam com ele garantem que o Michael voltava para a mesa de cirurgia a cada poucos meses, decidido a remodelar a própria identidade como se fosse apenas mais uma de suas coreografias. O resultado final foi uma transformação tão intensa e radical, tão profunda, que com o tempo a sua origem étnica tornou-se praticamente impossível de ser reconhecida. Sob as luzes do palco, ele parecia uma figura quase etérea, visivelmente marcada pela obsessão e pela pressão insuportável de manter um legado inigualável. A história de Michael Jackson vai muito além da fama. Ela fala sobre o peso esmagador de ser um mito vivo e o custo psicológico devastador de perseguir um ideal que não existe. O seu rosto mudou drasticamente, mas a sua música ficou para a eternidade. E entre essas duas realidades, restou apenas o eco trágico de uma beleza que, infelizmente, nunca encontrou a verdadeira paz. Você aprova a transformação visual de Michael Jackson? Deixe o seu voto comentário número 1 para sim, ou comentário número 2 para não. Jéssica Alves. Jéssica Alves, que antes conhecíamos como Rodrigo Alves, nasceu presa em um corpo que ela nunca sentiu que fosse realmente seu. Desde muito pequena, ela brincava com bonecas Barbie, imitando os seus gestos delicados, as suas cores vibrantes e todo o seu brilho. Enquanto o mundo exterior a via apenas como um menino, ela já visualizava uma versão feminina de si mesma, aguardando ansiosamente o momento de ser libertada. Essa identidade reprimida foi o grande motor que impulsionou uma das transformações mais radicais e comentadas de todo o mundo moderno. Ao longo dos anos, Jéssica submeteu-se a mais de 100 procedimentos estéticos, sendo que mais de 50 deles foram cirurgias de grande porte. Foram rinoplastias repetidas que acabaram roubando quase completamente o seu sentido do olfato, além de implantes diversos e remodelações corporais extremas. Cada passo a aproximava da figura com a qual sonhou a vida inteira, mas também a empurrava perigosamente para os limites médicos físicos e emocionais. As críticas sempre a perseguiram implacavelmente, mas Jéssica respondia com uma segurança que deixava todos desarmados. Esta sou eu, esta é a minha verdade. A sua transição não foi apenas uma mudança estética, foi a culminação de uma jornada pessoal profunda que começou na infância, quando sentia que o mundo não a compreendia de jeito nenhum. Hoje, Jéssica Alves é um ícone tanto de admiração quanto de controvérsia, uma mulher que transformou o próprio corpo em um manifesto vivo de identidade e coragem. A sua história desafia as normas, incomoda muita gente e liberta outras pessoas. Porque para ela a verdadeira beleza nunca esteve em agradar aos outros, mas sim em finalmente se reconhecer ao olhar-se no espelho. Linda Evangelista. Linda Evangelista foi durante décadas o rosto perfeito da moda. Com mais de 700 capas de revista, uma carreira imparável e uma beleza que parecia intocável. Mas em 2015, buscando corrigir pequenos detalhes que apenas ela enxergava, decidiu experimentar o Cool Sculpting, um procedimento vendido como seguro rápido e sem cirurgia. Porém, 7 sessões depois, a sua vida mudou para sempre. Em vez de reduzir a gordura, o corpo dela desenvolveu hiperplasia adiposa paradoxal, uma reação devastadora que endureceu e aumentou as áreas tratadas. Surgiram inchaços, inflamação e uma deformidade visível que chocou o ícone das passarelas.
Linda passou a se esconder do mundo, descrevendo-se como brutalmente desfigurada. Sua autoestima desmoronou. Ela parou de trabalhar, parou de aparecer em público e deixou até de se reconhecer. Finalmente, decidiu quebrar o silêncio e processou a empresa responsável, exigindo 50 milhões de dólares pelos danos físicos e emocionais. O caso dela fez a indústria estética tremer e revelou uma verdade muito incômoda. Até mesmo os tratamentos mais modernos podem se transformar em um verdadeiro pesadelo. Hoje, Linda Evangelista não é apenas uma supermodelo, é um lembrete vivo de que a beleza também pode ser traída pela ciência. Sharon Osbourne. Sharon Osbourne sempre foi sinônimo de franqueza total e absoluta. Durante anos, ela falou abertamente sobre as suas cirurgias, cada retoque, cada melhoria. Para ela, a estética não era um tabu, mas uma ferramenta para se sentir forte diante das câmeras. Mas em 2021, aos 70 anos, chegou a operação, que mudou tudo, um lifting facial de 5 horas e meia, que a deixou completamente irreconhecível. Quando ela se viu pela primeira vez, sentiu um golpe gelado no peito, um choque de realidade. O rosto dela estava tão tenso, tão distorcido, que ela brincou com o cirurgião dizendo que parecia um maldito ciclope. Mas por trás do humor vinha a verdade, medo, frustração e a sensação terrível de ter cruzado um limite do qual talvez não pudesse voltar. Ela até notou que um olho parecia diferente do outro, como se a sua expressão tivesse sido partida ao meio. Aquele foi o seu ponto final. Sharon, que durante anos defendeu a sua liberdade de mudar o que quisesse, decidiu parar com tudo. Ela reconheceu que o tempo já não estava do seu lado e que outra cirurgia poderia passar de arriscada para perigosa. A história de Sharon não é apenas a de uma celebridade cansada do bisturi. É a de uma mulher que, após décadas lutando contra o envelhecimento, finalmente escolheu a paz em vez da perfeição. E nessa decisão difícil, ela encontrou algo que nenhuma cirurgia jamais poderia lhe dar: a sua autenticidade. Priscilla Presley. Vamos falar sobre a icônica Priscilla Presley. Priscilla Presley sempre foi vista como um verdadeiro símbolo de elegância suprema, sendo a eterna esposa de Elvis. E aquela mulher que parecia, de alguma forma, desafiar a passagem do tempo. No entanto, essa busca incessante pela juventude eterna acabou levando o rosto dela para um território totalmente inesperado e estranho. E embora ela nunca tenha revelado os detalhes publicamente, as mudanças são inegáveis e claras para todos verem. Vemos bochechas excessivamente preenchidas, uma pele esticada demais, lábios completamente transformados e uma expressão facial que parece estar aprisionada por trás de uma máscara rígida. O fato mais alarmante de todos surgiu quando se descobriu que Priscilla teria sido uma vítima infeliz de um suposto cirurgião sem licença, alguém que oferecia tratamentos ditos exclusivos, mas que, na verdade, escondia um segredo terrível. Esse indivíduo injetava silicone industrial nela, uma substância perigosa usada para lubrificar máquinas pesadas e definitivamente não apropriada para rostos humanos delicados. Essa traição cruel deixou sequelas graves, incluindo inflamação crônica, danos profundos nos tecidos e uma rigidez facial severa que marcou sua aparência. É algo que muitos especialistas da área atribuem a uma série de procedimentos que deram errado e ao uso de preenchimentos excessivos e perigosos. A história de Priscilla não é apenas o conto de uma celebridade alterada pelo bisturi, mas sim a tragédia de uma mulher que caiu nas mãos erradas, mesmo possuindo toda a fama e o dinheiro do mundo. Serve como um lembrete inquietante de que nessa batalha constante contra o tempo, o preço de um único erro pode ficar marcado para sempre na própria pele. Heidi Montag. Agora vamos falar sobre a Heidi. Heidi Montag saltou para a fama como aquela garota loira e sempre alegre de Laguna Beach, sendo uma presença verdadeiramente luminosa na televisão voltada para os jovens. Mas por trás daquele sorriso radiante, pulsava uma insegurança silenciosa, que com o passar do tempo,
acabou se transformando em uma obsessão perigosa e incontrolável. Tudo isso começou no momento em que ofereceram a ela um pacote estético totalmente gratuito, avaliado em milhares e milhares de dólares. Era um presente tentador, quase impossível de recusar, mas foi o início de sua queda. Aos 23 anos, Heidi submeteu-se a uma das transformações mais radicais e chocantes já vistas na história do entretenimento. Ela realizou 10 procedimentos cirúrgicos em um único dia, durante uma maratona operatória que durou 16 longas horas. Teve as sobrancelhas levantadas, o queixo reduzido, fez lipoaspiração em várias áreas, passou por uma rinoplastia, aumento significativo de busto, aplicações de botox, enfim, uma lista interminável que a deixou praticamente irreconhecível. Mas o pior de tudo veio logo depois. O corpo dela simplesmente não suportou aquela avalanche de intervenções agressivas. Administraram analgésicos opioides em excesso, deixando-a perigosamente à beira de um vício devastador. A recuperação foi extremamente lenta, fisicamente dolorosa e, acima de tudo, emocionalmente devastadora para ela. Heidi, que acreditava piamente que a beleza artificial a tornaria mais forte, acabou se sentindo frágil, exposta e traída pelas suas próprias decisões impulsivas. Com o passar do tempo, ela finalmente reconheceu que não precisava de nada daquilo e percebeu que seu desejo desesperado de mudar não vinha de uma necessidade exterior, mas sim de uma ferida interna profunda que ela nunca tinha tido coragem de enfrentar. Hoje em dia, Heidi fala abertamente sobre sua experiência como um alerta para os outros. Ela diz que a cirurgia plástica não é glamour, é pura dor. Não se trata de perfeição, trata-se de risco. E, acima de tudo, não é a solução mágica para as inseguranças que vivem dentro de nós. Joan Van Ark. Vamos falar agora de Joan Van Ark. Joan Van Ark foi durante décadas um dos rostos mais amados e reconhecidos de toda a televisão norte-americana. Com sua beleza clássica e uma expressividade capaz de conquistar qualquer cena, ela parecia destinada a envelhecer com a mesma elegância e graça que suas personagens mostravam. Mas, com o passar implacável do tempo, Joan começou a perseguir uma versão mais jovem de si mesma e essa jornada a levou a um território perigoso, onde a perfeição se tornou apenas uma miragem inalcançável. Embora ela nunca tenha confirmado publicamente a realização dessas cirurgias. As fotos falam por si mesmas com uma clareza inquietante, mostrando uma pele extremamente esticada, pescoço e mandíbula excessivamente tensos, uma testa sem uma única linha de expressão e bochechas que já não lembram em nada sua forma natural. Os especialistas sugerem múltiplos liftings faciais, implantes, uso intenso de botox e até um levantamento de sobrancelhas que acabou redefinindo completamente a expressão dela. As aparições mais recentes de Joan causaram uma grande surpresa e, para muitos fãs, uma profunda tristeza. Alguns espectadores chegaram a descrever o rosto dela como se estivesse literalmente derretendo. Outros disseram que já não conseguiam reconhecer aquela mulher calorosa que viam na tela. Era como se cada intervenção cirúrgica tivesse apagado um pedaço da alma da atriz que todos admiravam tanto. Ainda assim, por trás de toda essa mudança drástica, existe uma verdade humana dolorosa. O medo de desaparecer em uma indústria cruel que pune cada nova ruga que surge. Joan não procurou escândalos, ela apenas tentou sobreviver. E nessa busca desesperada, acabou enfrentando o alto preço emocional e estético de tentar parar o tempo. A história dela ressoa como um eco silencioso e triste pelos corredores de Hollywood. Até mesmo os rostos mais icônicos podem se perder completamente quando o medo do envelhecimento se torna o diretor invisível que comanda suas vidas. Carrot Top. O Carrot, cujo nome verdadeiro é Scott Thompson. Ele sempre foi conhecido por sua energia transbordante, sua cabeleira ruiva inconfundível e um humor que era tão excêntrico quanto seus espetáculos. Mas, com o passar dos anos, algo mais começou a chamar a atenção do público, além das piadas, a sua drástica transformação física.
As mudanças nele pareciam chegar em ondas constantes. Primeiro, aparecia muito mais magro. Depois, extremamente musculoso. Depois, magro outra vez, como se cada etapa respondesse a um roteiro estranho, que ninguém mais conseguia ler ou entender. O rosto dele, que antes era suave e jovial, começou a exibir ângulos muito mais marcados, com as maçãs do rosto saltadas e uma mandíbula surpreendentemente definida. Muita gente logo apontou para cirurgias plásticas, mas ele sempre respondeu a toda essa especulação com muito bom humor. Ele disse: "Se eu tivesse me operado, acreditem, eu estaria muito mais bonito." Ele atribuiu tudo à sua dedicação na academia e mudanças no estilo de vida, embora o público continuasse vendo algo quase esculpido artificialmente na aparência dele. O que é realmente fascinante sobre o Carrot Top é que, longe de se esconder, ele brincou e se divertiu com todos esses rumores. Com um sorriso desafiador no rosto, ele transformou a dúvida alheia em uma parte fundamental do seu próprio personagem. Sendo a transformação real ou não, ela adicionou uma aura de mistério à figura dele, tornando-o alguém impossível de ser ignorado por qualquer um. Em um mundo onde a imagem é tudo, ele escolheu um caminho inesperado, deixar que o povo fale o que quiser. Enquanto ele continua sendo, acima de tudo, um artista capaz de lotar cenários inteiros. Se essas histórias te prenderam e você quer descobrir ainda mais transformações impressionantes, segredos ocultos e reviravoltas inesperadas do mundo das celebridades, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Não esqueça de ativar o sininho. Ative as notificações para não perder nada. Agora vamos falar de Heidi Montag. Heidi Montag saltou para a fama como aquela garota loira e alegre de Laguna Beach, uma presença luminosa e marcante na televisão. Juvenil, mas por trás daquele sorriso existia uma insegurança silenciosa, que com o tempo acabou se transformando em uma obsessão perigosa. Tudo começou quando ofereceram a ela um pacote estético totalmente gratuito, avaliado em milhares de dólares. Um presente tentador, quase impossível de recusar, mas que foi o início da sua queda. Aos 23 anos, Heidi se submeteu a uma das transformações mais radicais já vistas no mundo do entretenimento. Foram 10 procedimentos realizados em um único dia, durante uma operação que durou 16 horas intermináveis. Levantamento de sobrancelhas, redução do queixo, lipoaspiração, rinoplastia, aumento de busto botox, enfim, uma lista interminável que a deixou irreconhecível. Mas o pior ainda estava por vir depois disso tudo. O corpo dela não suportou a avalanche de intervenções. Administraram analgésicos opioides em excesso, deixando-a à beira de uma dependência química perigosa. A recuperação foi extremamente lenta, dolorosa e emocionalmente devastadora para ela. Heidi, que acreditava que a beleza a tornaria mais forte, acabou se sentindo frágil, vulnerável e traída pelas suas próprias decisões. Com o passar do tempo, ela reconheceu que não precisava de nada daquilo e que o seu desejo desesperado de mudar não vinha do exterior, mas sim de uma ferida interna profunda que ela nunca tinha enfrentado de verdade. Hoje, Heidi fala da sua experiência como um alerta. A cirurgia não é glamour, é pura dor. Não é perfeição, é risco. E, acima de tudo, não é a solução para as inseguranças que vivem dentro da gente. Joan Van Ark. Joan Van Ark foi durante décadas um dos rostos mais queridos e admirados da televisão norte-americana. Com sua beleza clássica e uma expressividade que conquistava qualquer cena, ela parecia destinada a envelhecer com a mesma elegância dos seus personagens. No entanto, o destino tomou um rumo diferente e inesperado para ela. Mas, com o passar do tempo, Joan começou a perseguir uma versão mais jovem de si mesma. E essa jornada a levou a um território onde a perfeição se tornou apenas uma miragem distante. Embora ela nunca tenha confirmado as cirurgias, as fotos falam com uma clareza inquietante, mostrando uma pele extremamente esticada, pescoço e mandíbula tensos, uma testa sem uma única linha de expressão e bochechas, que já não lembram em nada a sua forma natural de antigamente.
Os especialistas sugerem múltiplos estiramentos faciais, implantes, uso intenso de botox e até um levantamento de sobrancelhas que redefiniu completamente a expressão dela. As aparições mais recentes de Joan causaram surpresa e, para muita gente, uma profunda tristeza. Alguns espectadores descreveram o rosto dela como se estivesse derretendo. Outros disseram que já não conseguiam reconhecer a mulher calorosa que costumavam ver na tela. Era como se cada intervenção cirúrgica tivesse apagado um pedaço daquela atriz que todos nós admirávamos tanto. Ainda assim, por trás dessa mudança, existe uma verdade humana, o medo de desaparecer em uma indústria que pune severamente cada ruga. Joan não buscou escândalos, ela buscou apenas sobreviver. E nessa busca, acabou enfrentando o alto preço emocional e estético de tentar parar o tempo. A história dela ressoa como um eco silencioso pelos corredores de Hollywood. Até mesmo os rostos mais icônicos podem se perder quando o medo do envelhecimento se torna o diretor invisível de suas vidas. Carrot Top, cujo nome verdadeiro é Scott Thompson. Ele sempre foi conhecido por sua energia transbordante, sua cabeleira ruiva inconfundível e um humor tão excêntrico quanto seus espetáculos. Mas, com o passar dos anos, algo mais começou a chamar a atenção do público: a sua impressionante transformação física. As mudanças pareciam chegar em ondas, primeiro mais magro, depois extremamente musculoso, depois magro outra vez, como se cada etapa respondesse a um roteiro que ninguém mais conseguia ler. O rosto dele, antes suave e juvenil, começou a mostrar ângulos mais marcados, com maçãs do rosto proeminentes e uma mandíbula surpreendentemente definida. Muitos apontaram para cirurgias plásticas, mas ele sempre respondeu a tudo isso com o seu humor característico. Se eu tivesse feito plástica, acreditem, eu estaria bem melhor. Ela acreditou tudo ao seu foco na academia e a algumas mudanças,